quero dar continuidade à série nova que comecei na semana passada, então, a Batalha da Mente. Hoje, parte 2, que você possa abrir o seu coração, o seu entendimento, deixar o Espírito Santo falar contigo através da palavra, te trazer uma revelação específica para que você possa crescer, amadurecer em graça, em fé. Hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Na semana passada, eu comecei essa série para falar da verdadeira batalha espiritual que devemos estar alertas. Uma batalha que acontece em um terreno bastante disputado, que é o campo de batalha da mente. Quantas pessoas preocupadas com o diabo, achando que a igreja é um exército de luta para guerrear contra o diabo, o inferno e os demônios. Tossiu, diabo, tropeçou, diabo, e vive batalhando com o diabo o dia inteiro. Gente, nós não somos um exército de guerra, nós somos um exército de ocupação. Nós não estamos guerreando com o diabo ou o inferno. Jesus já o fez, e a Bíblia diz que naquela cruz Jesus expôs o diabo, o inferno e todos os demônios ao vexame público, quando triunfou sobre eles naquela cruz. Amém? Todos eles foram envergonhados, derrotados. O diabo foi desarmado por Jesus. Nós não estamos lutando com ele, Jesus já o fez e já o derrotou. É um inimigo completamente derrotado. O verdadeiro campo de batalha que você precisa estar alerta é o campo de batalha da mente. É aí que, segundo a palavra, nós precisamos estar atentos para termos a nossa mente renovada na palavra, para viver o melhor de Deus. Na semana passada, dei aqui para vocês duas coisas que são importantíssimas para que você possa vencer nesse terreno, nesse campo de batalha da mente. A primeira delas, e muito importante, vital, um segredo vital para você, é que você precisa levar todo pensamento, toda altivez, todo sofisma, toda fortaleza, todo ataque na mente, todo pensamento que brota, você não sabe nem de onde vem, pensamentos para enganar, pensamentos contrários à palavra. A Bíblia diz que nós devemos levar todos eles à obediência de Jesus, não a nossa obediência, não o nosso mérito, mas a obediência de Jesus. Quando você vai à palavra e conhece o que a obediência de Jesus trouxe para a igreja, você vai ver que ele lutou, ele pagou um preço, ele obedeceu, e nós, a igreja, nós fomos favorecidos por isso, amém? Pela desobediência de um homem, diz a Bíblia, todos se tornaram pecadores, separados, destituídos, mas por causa da obediência de um, Jesus Cristo, nós nos tornamos justos, porque ele obedeceu, nós fomos plenamente favorecidos. Você pode dizer: eu sou favorecido em Jesus. A segunda coisa que você que estava aqui aprendeu na semana passada é que a sede dos nossos pensamentos, emoções, e hoje eu vou abrir um pouco mais sobre isso, é a nossa alma. E a Bíblia diz que a nossa alma precisa ser uma alma próspera, e que a alma que é próspera, e quando você tem uma alma próspera, isso influencia em todas as áreas da sua vida, finanças, saúde, família e tudo mais. Quando você tem uma alma próspera, você tem uma alma que anda na verdade. Diga: na verdade. A alma próspera é aquela que anda na verdade, e é essa verdade que nos capacita para vencer nesse campo de batalha da mente. Então eu quero dar continuidade para você, e logo no início dessa parte 2, quero falar sobre a tridimensionalidade do homem, ou a tricotomia humana, para que você possa, de forma didática, entender como que funciona isso, e passar a compreender pela palavra, quando a palavra está falando de espírito, quando a palavra está falando de alma, de corpo. Gente, é preciso que a igreja entenda, nós somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. E essa parte espiritual, esse espírito, pela palavra em grego, é pneuma. E pneuma é o que nós de fato somos. Nós somos um espírito, semelhança de Deus. E a Bíblia fala que Deus é o quê? Deus é espírito. E que nós fomos feitos semelhança dele. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Essa parte espiritual e material, que é o seu espírito, ele é pneuma. E pneuma é o que de fato nós somos, é um espírito à imagem e semelhança do nosso Deus. Essa
parte imaterial, esse espírito é o que lida com o ambiente espiritual. É no seu espírito que você vai ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. É no seu espírito que você vai receber entendimento e revelação da palavra. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É nesse espírito recriado, você que é uma nova criatura, você tem um novo espírito. Esse novo espírito, ele é unido, ele é ligado a Deus, e é nesse novo espírito que você recebe entendimento, revelação. E uma vez esse espírito cheio da palavra, ele influencia a mente, e a mente se torna próspera por andar na verdade. E uma mente próspera que anda na verdade influencia no corpo físico, que passa a desfrutar dos benefícios de uma mente saudável, com emoções saudáveis, uma mente estável, uma mente com saúde, em nome de Jesus. Essa parte imaterial é esse espírito que lida com o ambiente espiritual. Ele é recriado, ele renasce quando você aceita Jesus. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura, você foi mergulhado no corpo de Cristo, você foi batizado no corpo de Jesus, você foi inserido na família de Deus. É esse espírito que se conecta com Deus. A sua vida é Zoe. E Zoe é a natureza, a vida do próprio Deus. Quando o homem caiu lá no Éden e desobedeceu, ele perdeu justiça, ele perdeu a natureza do próprio Deus, ele perdeu Zoe. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e restituiu isso para a nova criatura. Por isso ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você for ao original, você vai ver que esse vida não é bios, vida natural, biológica, mas é Zoe, a vida do próprio Deus. O homem não perdeu bios de imediato, ele perdeu Zoe, ele perdeu justiça, e Jesus vem e restitui para a nova criatura justiça, e restitui para a nova criatura Zoe. Essa é a vida em seu espírito. Entenda uma coisa: no seu espírito você é perfeito, santo, você é a justiça de Deus. Você é perfeito, você recebe justiça, você foi qualificado em Jesus, em seu espírito você recebe santidade. Amém, gente? Vocês entenderam pneuma? E o que é a alma? A alma no grego é a psique, de onde vem a palavra, por exemplo, psicologia, o estudo da mente, o estudo das emoções, né? O estudo da alma, que é a sede das emoções, sentimentos, desejos, a sede dos nossos pensamentos. Isso está na psique, isso está na alma. É a alma que lida com o ambiente mental. Ela é a sede dos sentimentos, vontade e emoções. As 3 faculdades básicas da personalidade pertencem à alma: vontade, intelecto, emoções. A sua vida, a vida da alma é a psique, e a voz da alma é a voz da razão. A alma só consegue, a psique só consegue entender aquilo que ela consegue constatar das evidências. Se eu posso ver, eu creio. Se eu posso pegar, eu creio. Se eu posso sentir, cheirar, eu creio. A alma, ela é assim. O espírito só depende do que a palavra diz. A alma fica na dependência do que ela vê. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve viver por aquilo que a gente sente, pega, vê, mas por aquilo que a gente crê. Amém, gente? Enquanto a alma se alimenta dos 5 sentidos, de tudo que ela consegue ver, perceber e constatar das evidências, o espírito se alimenta da palavra. Isso aí, o espírito se alimenta da palavra. E o que é o corpo? O corpo no grego é soma, é a porção material que permite ao espírito, que é imaterial, se expressar no mundo. Gente, a gente se expressa nesse mundo, nós somos, lembra, espírito. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. É através desse corpo que nós conseguimos nos expressar no mundo físico, no mundo natural. Amém, gente? Daí vem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de doenças psicossomáticas. Doenças que começam na mente, nas emoções que não estão indo bem. Às vezes estresse, uma preocupação muito forte, ansiedade profunda, a mente, as emoções não estão boas, e o corpo começa a estourar doenças, porque nós não fomos criados, gente, anote isso aí, nosso corpo não foi criado para embarcar tais tipos de coisa, preocupação excessiva, ansiedade, sabe, amargura, raiz de amargura, falta de liberar perdão, raiva. Quando a nossa alma está assim, o nosso corpo começa a reagir e começa a estourar doenças
doenças psicossomáticas. Você pode perceber, às vezes, você num estado de nervoso tão grande, num estado de ansiedade tão grande, o coração começa a acelerar, dá taquicardia. Já viu isso? Você às vezes está numa ansiedade tão grande, um nível de preocupação tão grande, o estômago começa a produzir mais ácido e você começa a sentir queimação, né? Começa a doer o estômago. Daqui a pouco você vai fazer um exame, aí tem gastrite, úlcera, enfim, porque tudo começando na mente e o corpo estourando doenças, porque a mente não está saudável, porque a psique não está saudável. Por isso, doenças psicossomáticas, e a gente precisa estar alerta a isso, gente. Tudo começa no campo de batalha da mente. Assim como, pensem numa coisa, assim como o corpo começa a estourar doenças, se a psique não está saudável, da mesma forma, quando a sua psique está saudável, próspera, andando na verdade, o corpo começa a trazer o quê? Saúde. Saúde. O corpo começa a expressar saúde, porque ele está embarcando uma alma que está saudável, que anda na verdade, que prospera na verdade. É esse corpo que lida com o ambiente físico, esse corpo interage através dos 5 sentidos, é ele que nos dá autoridade para nos expressar na terra. A sua vida é bios, a vida biológica, a vida natural. Amém, gente? Você entendeu isso? Seu espírito é completamente novo, no seu espírito você é justo, santo, perfeito. A sua alma, segundo a palavra, na sua psique, você precisa ser renovado, todos os dias pela palavra. Gente, quando você aceitou Jesus, você saiu da igreja, você se tornou uma nova criatura, foi batizado, foi imerso no corpo de Jesus, você se tornou uma nova criatura, um espírito com Deus, mas a sua mente, a sua psique não foi desligada, não foi resetada, não foi apagada. Você lembra disso? Quando você saiu da igreja, você continuava com as mesmas convicções, você continuava com os mesmos pensamentos, lembrava de tudo que você já fez, já foi, as convicções que você aprendeu e que constatou na sua alma, na sua psique através de inteligência, enfim, a sua alma não foi resetada. Mas a verdade é que agora essa alma que dominou durante muito tempo, ela precisa ceder lugar agora a um espírito recriado, que é ministrado pelo Espírito de Deus. E é por isso que você deve, de vez em quando, bater papo com a sua alma e dizer para ela, fica no teu lugar. Você não vai entender mesmo. Fica no teu lugar. Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, e Deus sabe, quer que a pessoa flua nos dons, em especial o dom de línguas, para que você possa edificar-se a si mesmo, é a oração perfeita, diz a palavra, e muitas vezes você é batizado com o Espírito Santo e vem a inspiração para orar em línguas e você ser edificado, e naquele momento quantas pessoas são travadas? Porque quando começam a orar em línguas, a alma diz, o que é isso que você está falando? Eu não estou compreendendo o que você está falando, então cala a boca. E a pessoa trava na mesma hora. Por isso que a Bíblia diz que quando nós oramos em espírito, falamos e oramos mistérios com Deus que ninguém entende. Não são línguas idiomáticas, senão alguém entenderia. Mistérios com Deus que ninguém entende e que nesse momento nossa mente fica infrutífera. Mas se você está com a alma lá em cima, dominando, e o seu espírito está bem mesmo com fome, a sua alma na mesma hora vai dizer para você, olha, o que é isso que você está orando aí? O que é isso que você está falando? Se eu não estou entendendo, então, cala a boca. E a pessoa trava, e quantas coisas? A pessoa às vezes está aqui na igreja, está ouvindo sobre justificação, sobre a vida pela fé em Jesus, e na hora da ceia, porque ele vem de muitos lugares que colocou sobre ele, por exemplo, um monte de regras religiosas, um monte de dogmas que não estão na Bíblia, e na hora da ceia a gente convida essa pessoa para participar, a igreja inteira, e dizer, olha, você é bem-vindo à ceia do Senhor Jesus Cristo, não é a ceia da nova igreja, mas é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui, em nós mesmos, no nosso mérito, tem qualificação, mas nós levantamos o cálice, nós levantamos o pão, porque nós sabemos que nós fomos qualificados em Jesus, é nele que nós fazemos isso, não tem a ver com a sua obediência, não tem a ver com o seu mérito, e a gente prega domingo após domingo, domingo após domingo, e de vez em quando você ainda vê pessoas que na hora da ceia se nega a participar, porque é uma barreira dizendo, se você participar, vai receber sobre você condenação, porque você chutou o gato do vizinho, porque você não é justiça a nada, porque você fez isso, aquilo outro, porque você não é batizado, porque você não é casado num papel passado, e um monte de lista que não está na Bíblia, e a pessoa fica com aquilo ali como uma fortaleza que prende ela. Essas fortalezas precisam cair, gente, em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo?
em seu espírito você é justiça, você é santo, você é perfeito. Essa alma precisa ser renovada na palavra. E aí vai uma dica para você: Deus não vai fazer isso por você. A Bíblia diz que nós precisamos ir à palavra e renovarmos a nossa mente na palavra, amém? É a gente que vai à palavra, é a gente que renova a nossa mente na palavra. E a gente começa a viver uma vida realmente digna de uma vida de uma nova criatura em Jesus. Quando a nossa alma prospera e anda na verdade. Amém, gente? E o nosso corpo, como eu falei, reflete o estado de saúde da nossa alma. E esse corpo um dia vai ser transformado, vai ser glorificado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém? Você compreendeu? Didaticamente, para que você entenda o que é espírito, alma e corpo. Logicamente que desassociar alma e espírito é uma coisa bem complicada. A Bíblia inclusive diz que somente a palavra consegue discernir entre juntas e medulas, alma e espírito. Só a palavra consegue fazer isso. Mas didaticamente eu abri para que você entenda o que é o espírito, o que é a alma, né, e o que é o corpo. Ok, pessoal? Vocês entenderam? Pastor, como que a gente pode entender isso pela Bíblia? Qual a base bíblica que pode nos mostrar essa verdade? Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, já abre esse entendimento: espírito, alma e corpo. Você é um ser tridimensional. Por isso eu comecei dizendo sobre a tridimensionalidade, a tricotomia humana. E quando você passa a entender isso, as coisas começam a ficar mais claras. E aí você entende como em seu espírito você vai à palavra e recebe um entendimento, uma revelação, mas muitas vezes na sua alma, por conta de fundamentos e convicções erradas, você vê que ela tenta te sabotar e você agora consegue compreender isso. A sua alma precisa ceder à palavra. Amém? Diga assim: a minha alma precisa ceder à palavra. De forma prática, para que você entenda, quando você vai à palavra e recebe em seu espírito a revelação da vontade de Deus sobre a sua vida, de quem você é, por exemplo, em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus, e na sua alma existe um outro fundamento, uma outra convicção que você aprendeu não sei aonde. Adivinha, gente, alguém vai ter que ceder. Quem vai ceder, a palavra ou sua convicção? Quem tem que ceder, gente? Quem tem que ceder é a nossa convicção. Porque a palavra, ela é imutável, ela é perfeita, ela permanece para sempre. Amém, gente? O inimigo vai tentar convencer, você vai tentar convencer a gente, através de pensamentos sofismáticos, que você é tudo menos o que Deus diz que você é. Ele vai tentar tudo menos o que Deus diz que você é. Ele é um estrategista marqueteiro, tentando te convencer de mentiras e de sofismas, que são verdades misturadas com mentiras, para que você possa, uma vez se der lugar a isso, ser enganado. E ele faz isso através de pensamentos que deturpam a verdade, às vezes uma seta, um engano que vem, né? Ansiedade, medo, baixa autoestima, manipulando seus sentimentos. O inimigo vai querer manipular a maneira com que você se vê. Ele vai querer, por exemplo, manipular como você vê os outros e como você vê a vida. A partir, por exemplo, da lei, a partir das suas convicções com a sua velha vida, mas você não é mais aquela velha criatura, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, de forma prática, como que isso acontece? Como que às vezes vem esse pensamento, uma seta, uma convicção que às vezes aparece que eu não sei nem de onde veio? Gente, são tantas coisas que bombardeiam a nossa psique. Por exemplo, filmes, séries. Quantas vezes você vê num filme, numa série, um fundamento que parece até bonito, parece legal, mas que na verdade é um fundamento completamente contrário ao que a palavra diz. E se você não estiver atento para poder filtrar e fazer um crivo com a palavra, sem querer você vai recebendo convicções e vai aceitando coisas que você vai ver que não tem nada a ver com a palavra, e sem querer você vai vivendo daquele modo, quando você deveria viver com a verdade. Então, às vezes, filmes, séries, música, gente. Quantas músicas que muitas vezes gruda na mente igual chiclete e a gente vai cantando. E vai cantando, e vai cantando. Ah, pastor, e músicas seculares?
músicas seculares e músicas dentro da igreja às vezes. Se a igreja não tem um cuidado de fazer uma boa seleção para ministrar graça e ministrar fé, por isso já expliquei para vocês, a gente não canta qualquer música aqui. A gente canta a palavra da graça e da fé. A gente ama tanto a palavra que a gente canta a palavra. A gente ora a palavra e a gente prega a palavra. É isso que a gente tem de fundamento, amém, gente? Você pode estar ouvindo uma pregação e você retém até pouco daquilo, 15%, 20%, se você não ouvir de novo, estudar, mas a música gruda igual chiclete. E às vezes você está cantando e sua mente está recebendo uma informação que vai se transformando numa altivez, num sofisma, numa fortaleza que gruda e te impede de ver a verdade. Então, às vezes, convicções que vão virando fortalezas na mente, que vêm de livros, que vêm de filme, que vêm de música, que gruda igual chiclete. Às vezes, doutrinação, gente, quantas vezes doutrinação nas escolas, nas faculdades. E aí, doutrinação, seja para um lado político, um viés político ou para outro. Seja qual for uma doutrinação, às vezes, que você vê na faculdade, professores, ao invés de ensinar matéria, ensinar ciência, matemática, estão doutrinando pessoas, adolescentes, jovens, por conta de vieses políticos, seja de um lado ou de outro, seja do meio, de onde for, não interessa aqui. Mas doutrinação que às vezes vem e que você vai criando fundamentos na sua mente que são completamente contrários à palavra. E vem de doutrinação, às vezes, que você vê na faculdade, e você pensa assim, cara, eu estou na faculdade, deveria ser um lugar que a gente não precisava se preocupar com isso. Como tem que se preocupar? E aí, você pode estar pensando, pastor, o que eu faço então? Paro de ler livro, paro de ouvir música, paro de ir à faculdade, o que eu faço? Claro que não. O que eu estou dizendo para você é que no meio disso tudo, você precisa estar firmado na verdade. Porque quando vier a doutrinação, quando vier a música errada, o livro errado, o fundamento errado, você só vai fazendo isso aqui, ó. Presta, não presta, presta, não presta, presta, não presta. Você está firmado na verdade. Você aqui, mãe, pai, não tenha medo de seu filho ser acabado por conta desses fundamentos errados. Meu Deus, vão estragar meu filho. Mostre para ele a verdade. Ore para que seu filho seja fundamentado na verdade. Mostre a verdade da palavra para o seu filho e ore para que ele seja estabelecido nessa verdade. Aprenda e tenha a revelação dessa verdade. Onde quer que ele andar, ele que vai influenciar, ele não vai ser influenciado. Amém, gente? Vocês estão entendendo? O diabo é um estrategista marqueteiro que tenta enganar com sofismas, com enganos, com ideias erradas, verdades misturadas com mentira. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo para vocês, esse é o verdadeiro campo de batalha. É esse que é o verdadeiro campo de batalha. Tem um monte de crente aí preocupado com o diabo, derrotado, desarmado, exposto ao vexame público por Jesus naquela cruz. E o crente fica dando valor para ele. Aí ele vai e cresce. Ele é derrotado. A igreja não está mais lutando. A igreja já parte da vitória de Jesus. Agora, o verdadeiro campo de batalha é a renovação da nossa mente, para arrancar todos esses fundamentos errados, essas mentiras. Deus não me ama. Eu estou percebendo hoje, cara, Deus não me ama. Eu me sinto tão só, Deus não me ama. Eu já errei tanto que eu tenho certeza que não tem mais perdão para mim. Olha, quantas vezes na mente, né? Porque você errou de novo. Cara, Deus não deve me amar mais, não tem mais jeito para você. Um profeta olha para você e fala, já era, não tem mais jeito para você, vai morrer, você vai descer à sepultura. Aí tu sente uma dorzinha, ai meu Deus, agora já era, vou morrer, agora já era. O diabo, ele é um marqueteiro, ele é especialista em criar esse tipo de ciladas. Ele é um marqueteiro que tenta enganar. Veja o que diz Efésios 6, no versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você for no original e ver a palavra cilada no original, no grego, a palavra é metodeia. E metodeia significa um esquema tático de enganar mentalmente um oponente. Olha como ele é um estrategista marqueteiro. Metodeia, essa cilada aqui, ó, é um esquema tático para enganar mentalmente, porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Enganar mentalmente alguém. Vou dar um exemplo prático para você. Já viu luta de MMA, luta de boxe, quando tem aquela entrevista anterior à luta, que os dois começam a se encarar e fazer aquelas poses, aquelas encaradas, né?
Eles fazem aquilo porque tem muita luta que já se define ali naquela hora. Porque o outro dá uma encarada tão forte, o cara parece tão poderoso que o outro se deixar entrar aquilo na mente, já era, já perdeu ali, já ficou com medo, já perdeu ali. Eu vi num filme uma vez, uma dessas encaradas, o cara falando, né, ficou bem brabo e brigou, queria até bater na pessoa, e depois que ele saiu, ele riu com um parceiro e falou assim, e aí, botei pressão? Aí o cara botou pressão, isso aí, botou pressão. Por quê? Para desde o início já tentar minar a mente da pessoa dizendo, você é fraco, eu vou pegar você, eu vou destruir você. Na mente da pessoa, ali ele já pode ser derrotado. Metodeia é isso, um esquema tático para enganar mentalmente um oponente. E aí, a segunda carta aos Coríntios 11, versículo 3 diz o seguinte, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, a vossa psique, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu pergunto para vocês, como que o diabo enganou Eva? Lançando pensamento sofismático, argumentos falsos. Não é assim que Deus disse? Não foi assim que Deus falou? Eu digo para você que se você comer dessa fruta, se você comer desse fruto, aí você vai ser como ele. A verdade é essa, você vai ser como ele. Gente, onde está a mentira aí? Onde está a mentira aí, embalada como se fosse uma verdade? Quando ele fala assim, ó, se vocês comerem, aí você vai ficar igual a Deus. Quando eles, escutem aqui, quando eles já eram como Deus. Porque a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus. Mas o diabo engana e diz, ó, vocês só vão ser como Deus se vocês comerem. O engano, veja, ele é um estrategista marqueteiro que tenta atacar a mente. E na prática você já entendeu como que isso acontece. Como é que vem essa seta? Livros, fundamentos que vêm de filmes, doutrinação. Gente, lembrei de uma aqui. Você acha que é só fora da igreja, né? Pregação errada. Quanta gente está dando ouvido à pregação errada? Pastor, eu amo tanta palavra que eu escuto o pastor Fragalho, eu escuto o pastor Ivan, mas eu também escuto o pastor Zezinho, Manuel. Eles até pregam um pouco de heresia, mas eu estou lá escutando que eu amo a palavra. Ah, é? Às vezes você escuta a palavra da graça, da fé, 1, 2, 3, 10 vezes. Você vai e escuta uma palavra que te enche de religiosidade e legalismo, aquilo já põe dúvida na tua cabeça. E você já começa a perder o fundamento da verdade. Então, pregação errada. Assim como tem música errada, pregação errada. E muitas vezes está criando fundamento, fortaleza na mente de pessoas, impedindo de ver a verdade. Argumentos falsos. O diabo enganou Eva com argumentos falsos. Como que ele tentou enganar Jesus, gente? Como que ele tentou enganar Jesus? Da mesma forma, usando a mesma tática. Veja, Mateus 4, 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja o que está embutido na frase, na pergunta dele, se tu és o filho de Deus, manda. O que está embutido nisso, gente? Quando ele disse, se tu és o filho de Deus, e eu quero lembrar para você uma coisa aqui, Jesus Cristo homem estava ali. Você pode dizer, mas era Deus. Não, Jesus Cristo homem. A Bíblia diz que ele não levou em consideração o ser Deus, mas se fez homem como eu e você. O diabo lança, se você é o filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão. Onde está o sofisma, gente? Onde está o engano? A tentativa de minar a identidade da pessoa, assim como ele minou a identidade da Eva. Ele tentou minar a identidade de Jesus, se você é filho. Você percebe que nessa pergunta tem um engano aí, já bota uma dúvida, será que você é filho mesmo? E quantas vezes o pastor está pregando aqui domingo após domingo, você é filho de Deus agora, você é uma nova criatura, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Na segunda, na terça, na quarta, muitas vezes você vai ser confrontado com uma coisa que vai tentar demover você dessa verdade, um pensamento, uma seta, você não é filho nada, você não é justiça nada, você chutou o gato do vizinho, e tantas outras coisas, que pode vir à cabeça, que justiça, você não é justiça nada, tentando levar você para a convicção e para a salvação por obras, pela lei, tentando tirar você da verdade da palavra. Vocês estão compreendendo?
eu quero que você pense o seguinte: pastor, então como que eu faço quando eu sou assaltado? Porque essa é a palavra. Às vezes vem um pensamento e te pega de assalto. Pastor, o que eu faço quando eu sou assaltado por esse tipo de pensamento e sentimentos? Eu já vou voltar ao texto sobre a tentativa de enganar Jesus. Pastor, como que eu faço quando eu sou assaltado por esse tipo de pensamento? Uma dica para você aqui: só há um modo de remover um pensamento errado: substituí-lo por um pensamento correto. Não sei se você já pensou, mas assim como existe uma lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, uma lei física, da mesma forma, não sei se você já percebeu, você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Pastor, eu consigo, inclusive as mulheres fazem 30 ao mesmo tempo. Você consegue chavear rapidamente uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento, instante, perfeito, não consegue. E a verdade disso é que se você, por exemplo, estiver desatento no carro dirigindo, você vai bater. Porque você não consegue, você até tenta ficar chaveando entre prestar atenção no trânsito e olhar o celular ou pensar em qualquer outra coisa. Já viu que muitas vezes você está até dirigindo e você fala: rapaz, eu já andei tanto e parece que eu dei um apagão aqui. Porque sua mente estava viajando em outro lugar. Como que eu faço quando vier um pensamento errado desse? Quando vier um sofisma, um engano desse? Você tem que substituir por um pensamento correto, que a palavra diz, pela verdade. Por exemplo, cara, eu vou morrer, Deus vai colocar uma doença em mim, Deus está colocando uma doença em mim, por exemplo, para me ensinar alguma coisa. Quantas pessoas têm essa convicção na sua mente? Porque ela chega à seguinte conclusão: eu estive doente, fui no hospital, fiquei internado, e no hospital eu, já estava lá mesmo, preguei o evangelho, e acredita? A pessoa da maca da minha direita se converteu, e a pessoa da maca da esquerda também se converteu. Claro que foi Deus que colocou essa doença para me levar para o hospital, eu pregar e essas pessoas serem salvas. É essa convicção errada que muitas pessoas chegam. Gente, ninguém aqui está isento de sofrer um ataque na saúde, ou seja lá o que for, nas finanças. A gente está no mundo e nesse mundo a gente vai ter aflições, mas a gente que conhece a palavra, a gente sabe que a gente tem ajuda, a gente tem Jesus do nosso lado, a palavra de Deus do nosso lado. A gente sabe que a gente pode se posicionar com o que a palavra diz em fé e vencer pela fé. Se você está achando que Deus colocou uma doença, escute aqui: Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Ele é especialista em transformar o mal em bem, mas isso não quer dizer que ele orquestrou o mal. Deus não tem mal, não tem doença para dar para você. Deus tem saúde para dar para você. Essa conclusão de que você estava no hospital e pregou e alguém se converteu só porque aconteceu alguma coisa boa, então foi Deus que colocou a doença. Deus não pode te dar o que Ele não tem. Ele não tem mal, Ele não tem doença para dar para você. O que glorifica a Deus não é a doença, é a saúde. Agora, você recebeu um ataque na sua saúde, como eu falei, né? E Deus é tão bom que Ele entrou no circuito, virou a mesa a seu favor, trouxe para você cura, ainda abençoou os que estavam perto de você, através do teu testemunho, através da sua vida. Na verdade, Ele entrou e virou a mesa ao seu favor. Isso não quer dizer que Ele orquestrou aquele mal. Ele não tem mal para dar para você. A mente próspera sabe da verdade, sabe quem Deus realmente é, sabe quem você é em Cristo. E quando vem esse pensamento: eu vou morrer, Deus não me ama mais, você já começa até a sentir até dor. Meu Deus, já até estou sentindo uma dor aqui, o rim está parando. Já viu quando às vezes acontece uma dor, né? Não sei se você já percebeu, mas como a mente tenta levar a gente para umas coisas que você pensa, você está sentindo uma dor. Daqui a pouco passa alguém e fala assim: rapaz, fulano estava com a mesma dor e morreu, cara. Nessa hora, sabe o que acontece? A dor começa a intensificar ainda mais. É igual eu falar aqui piolho, você já vai, já coça a cabeça. Não é? Aí a mente começa, é um pensamento, é uma altivez, um sofisma, uma fortaleza. A Bíblia diz que a gente tem que nessa hora, como que eu faço para combater esse pensamento? Você substitui por um pensamento correto. Quando vier o pensamento de falência, de morte, de doença, você levanta a palavra de Deus em seus lábios e diz: Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
Você pode até tentar recitar esse versículo e ao mesmo tempo começar a pensar, eu vou morrer, eu vou morrer. Você não vai conseguir. Porque a sua mente não consegue lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa substituir todo pensamento errado por um pensamento correto. E o pensamento correto é encontrado na verdade da palavra. Amém, gente? Por isso a alma próspera, ela anda na verdade. Agora eu vou voltar ao texto para te mostrar, para expor para você como o diabo, aquele desdentado, infeliz, como ele usa de metodéia para tentar enganar, e tem um monte de gente que vai na dele. Quando ele olha para Jesus e diz, se você é filho de Deus, faz isso, isso e isso. Eu quero que você volte um pouco no texto e se lembre, antes de Jesus ir ao deserto, o que foi que aconteceu com ele? Jesus foi batizado. Se você for a palavra, você vai ver que Jesus é batizado, e depois do batismo ele vai ao deserto. E o que acontece no batismo? O Pai diz para Jesus, diz o texto bíblico, Mateus 3,17, e eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Antes de ir ao deserto e o desdentado lançar essa frase para ele, se você é filho de Deus, faça tal coisa. O próprio Deus já tinha dito para ele, você é meu filho, você é um filho, e não simplesmente um filho, mas um filho amado em quem eu tenho prazer. De posse dessa verdade, Jesus vai ao deserto, ouve um desdentado falar tal asneira, e ele escolhe o que, gente? Ficar convicto no que Deus disse ou no que o desdentado disse? Infelizmente, quantas pessoas a gente está pregando domingo após domingo aqui, você é a justiça de Deus, você é abençoado em Jesus, você agora é filho, você é uma nova criatura, em Cristo você tem saúde, em Cristo você tem um casamento feliz, uma família abençoada, em Cristo você é mais que vencedor. Essa é a realidade do que a Bíblia diz sobre você, do que o Pai diz sobre você. Mas alguém usado pelo desdentado, na segunda, na terça, na quarta, vai dizer para você, você não é filho nada, você não é justiça nada, inclusive deve ter uma maldição na sua vida aí, e você fala, é mesmo, eu devo estar amaldiçoado, sei lá, o carro inclusive quebrou, depois que essa pessoa falou isso. Incrível, né, gente? Ao invés de você ficar convicto no que Deus disse sobre você, você vai sendo levado por sofismas e mentiras, que criam fortalezas na sua mente, que não te deixa enxergar a verdade. Era essa a palavra que dava força e capacidade para Jesus vencer naquele momento. Ele sabia que era mais do que um simples filho, ele era um filho amado. É esse o pensamento correto. Pastor, qual é o pensamento correto? O pensamento correto é receber, aceitar, crer e confessar o que Deus diz sobre você. Você pode dizer comigo, eu recebo, eu aceito, eu creio e eu confesso o que Deus diz sobre mim. E o que Deus disse naquele momento para Jesus foi, você é meu filho e amado. Não apenas um filho, mas um filho profundamente amado. Eu quero dizer para você hoje, não dê lugar, não dê bola ao desdentado, não dê, gente. Ele cresce com quem não sabe quem é em Jesus, ele cresce. Porque ele vem com metodéia, ele vem com astúcia, com ciladas, tentando enganar, misturando verdades com mentira. Olhem aqui para mim, esse é o verdadeiro campo de batalha que você tem que estar alerta. É esse, porque é aí que você pode ter uma mente minada por mentiras, por enganos, ou você pode ter uma mente próspera, uma mente que anda na verdade. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. E quando o inimigo tentar te fazer abraçar pensamentos errados, ignore e volte-se para Deus. Volte-se para o que a palavra diz. Pense como Deus pensa. Diga o que Deus diz. Veja-se como Deus te vê. Mesmo que as circunstâncias, os sentimentos contrariem isso, faça isso, fique com o que a verdade da palavra diz, e você vai ver que sua vida vai mudar da água para o vinho. André certa vez pregou aqui, veja-se
como Deus te vê. Veja-se como Deus te vê. Ah, pastor, quando eu olho para mim, ainda mais no espelho, parece um pobre, miserável pecador, todo detonado. E Deus está dizendo: você é filho, justo, amado, liberto genuinamente, abençoado. É assim que eu te vejo em Jesus. Então, faça esse exercício, pense como Deus pensa. Diga o que Deus diz. Mesmo contrariando sentimentos, circunstâncias, sua vida vai voar, você vai transbordar. É essa verdade que nos capacita a vencer nesse campo tão disputado, campo de batalha da mente. É essa verdade, que você possa prosperar na verdade, que você possa aceitar, confessar, abraçar o que Deus diz sobre você. Sentindo ou não, você precisa crer no que Deus disse sobre você. Às vezes eu estou aqui pregando na igreja: pastor, você está sentindo um arrepio, uma emoção? Não, mas eu creio, Deus está comigo o tempo todo. Deus está aqui o tempo todo. Eu creio, não é o que eu sinto, sentindo ou não. Se você acordar um dia feliz e animado, emocionado porque você sentiu a presença de Deus, amém, Ele está com você. Mas eu posso te garantir pela palavra que o dia que você acordar também e não se sentir emocionado, o arrepio, Deus está com você também, porque Ele disse isso: eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Você pode dizer assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é próspera, porque anda na verdade. Eu sou filho, amado, justiça de Deus, abençoado, perdoado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que você é em Jesus.